Foi quando parou, a gente ia comemorar 3 anos com a palestra do Fábio, né? Nós começamos a cancelar aquele dia as palestras públicas. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estarmos reunidos, nem que virtualmente, né? Porque temos palestrante hoje, mas veio só ela e o marido, Luiz Henrique, né? A Dalva veio lá de Galha, gente de longe, e ela fez questão de vir pessoalmente e nem fazer a transmissão por lá. Então, a gente queria agradecer, dar uma gratidão enorme pela consideração, pela divulgação da doutrina e pela nossa casa, né? Nossa casa aqui, você veio conhecer, é um prazer. Boa noite aos nossos amigos que nos ouvem, os nossos amigos do bem, que ajudam a compartilhar, que ajudam a participar da palestra. Então, hoje, a Dalva que vem falar sobre um tema que é ponto de vista. E depois a gente vai conversar sobre esse tema. Vamos participar. Eu queria só dar uns recadinhos, né? Primeiro, nós continuamos com as parábolas de Jesus. Segunda-feira, ontem, queria agradecer a Humberto e a Isabel de novo, que foi muito legal. Aliás, foi show de bola. Eles falaram sobre rico e insensato. Está lá na nossa página, também está no YouTube. Eles são de São Carlos, trabalham na casa de Araraquara, dos meninos lá, casa de fraternidade. Aliás, Manu, estou com a camiseta da Perispírito, vamos fazer propaganda. Agora começou o Shopping Amigos do Bem. Era a camiseta do Perispírito para ajudar os meninos da casa de fraternidade a construir a sua sede. O trabalho deles é fantástico, maravilhoso. Cada camiseta, só um minutinho, vou pegar o CD. Desculpa, aqui ó, CD Família com Jesus. Esse CD você pode encontrar na página deles, Família com Jesus, facinho para vocês comprarem. O CD custa R$20 e ajuda diretamente a casa de fraternidade de Araraquara, com os meninos. Tanto o CD como a camiseta da Perispírito, tá? Então fica a dica aí, muito bom o CD. A gente usa na evangelização, muito legal. Então, ontem foi o Humberto e a Isabel, como a gente falou. Hoje a gente tem um estudo. Amanhã a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, nós vamos ter o Orlando e a Letícia. Rodrigo e o Ângelo. Rodrigo e o Ângelo? Qual a parábola? Filho do Então, desculpa. Quinta-feira... que na minha agenda aqui não estava trocado. Quinta-feira o Rodrigo e o Ângelo com a parábola do filho pródigo. Na sexta-feira, eu e o Alê com a parábola grão de mostarda. E no domingo, a gente não tem atividades no domingo, mas excepcionalmente o Rafael Papa vai participar com a parábola administrador infiel. No domingo, então as parábolas são 7h30 da noite. A gente abre 7h20 para compartilhar, bater um papinho antes e vai até às 8h. Então a gente aguarda todo mundo lá. Bom, então vamos para o nosso trabalho de hoje. Eu peço a todos que nos acompanham, que coloquem a sua aguinha aí do lado, que fique conosco na sintonia dessa oração, que a gente vai começar os trabalhos do estudo de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, principalmente, pela vida, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de sermos um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecemos a oportunidade, sim, de estar passando por esse problema, porque com certeza nós escolhemos. Está aqui quem deve estar, então que tiremos o melhor proveito do que Deus quer nos mostrar, do que Jesus nos ensina nas dificuldades. A Jesus, nosso mestre querido e amado, nosso irmão mais velho, aquele irmão que nos carrega no colo, aquele irmão que nos levanta do chão quando a gente tropeça,
E a gente acha que levantou sozinho, muitas vezes, todas as vezes, com auxílio desse irmão mais velho, desse irmão amoroso, que a gente nem agradece muitas vezes. Obrigada, Jesus, pela sua presença nesse momento. Aos nossos amigos espirituais aqui desta casa, ao nosso mentor, os nossos anjos de guarda, os trabalhadores espirituais que vêm até nós nesse momento, nos ajudando a Dalva a falar sobre o tema e também nos ajudando a entender, não só entender, mas a conseguir colocar em prática o Evangelho do Cristo. Eu peço, Jesus e seus trabalhadores, que estenda essa paz e esse amor a todas as pessoas, os nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo nesse instante, que coloquem em suas águas, que durante a palestra os nossos amigos espirituais já vão trabalhando, já vão colocando o remedinho necessário que cada um necessita nas suas águas. Gratidão para mais um dia de trabalho e agradeço a Jesus que fique com nós hoje e sempre. Que assim seja. Dalva. Ixi, faleceu o microfone, ninguém reclamou? Ninguém reclamou da página, então tá falando alto. Dá licença um pouquinho. Tá, deixa eu voltar aqui. Nossa, o notebook apagou. Ele é um problema para voltar, deixa eu ligar ele de novo. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui esta noite no Centro Espírita Amigos do Bem, Pederneiras. Eu que sou de Galha, recebi o convite do Alexandre e foi uma alegria muito grande poder atender a esse convite, porque é muito importante para nós nos unirmos nesse ideal de divulgarmos a doutrina espírita, de refletirmos sobre as lições que são trazidas a nós. Então é uma alegria estar aqui com vocês, com cada um de vocês, com o Alexandre, com a Ana Lúcia. Muito obrigada por nos receber. Estou acompanhada do meu marido, Luiz Henrique, mas é muito bom estar aqui para falar de algo tão importante para nós, que é a doutrina espírita, que nos traz tanta luz, tanto a serenidade, a paz. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje, sobre o ponto de vista. Como que nós estamos enxergando os problemas da vida, especialmente no momento como esses que estamos sendo testados diariamente com as dificuldades que estão surgindo, até diferente daquelas que nós estávamos acostumados a vivenciar, porque o momento que estamos presenciando agora é algo inusitado. Há muito tempo a humanidade não passava por um período tão difícil como está passando atualmente. Normalmente nós passávamos por problemas pessoais. Agora estamos passando por problemas coletivos que está afetando a cada um de nós. Então, mas como nós enxergamos os problemas da vida? Como nós estamos encarando as dificuldades que nós temos? Sejam os problemas pessoais nossos, que nós já tínhamos, estamos somando aos problemas que já tínhamos, aos problemas que estão surgindo agora, ou seja, esses problemas atuais que estão chegando, a necessidade de isolamento, a dificuldade de trabalho, o medo da doença, o medo de perder entes queridos, o medo de perder a própria vida. Como nós estamos enxergando isso? Qual está sendo o nosso ponto de vista perante a vida, perante os desafios que a vida nos coloca? Então, a primeira reflexão: como enxergamos os problemas da vida? Eu gostaria que cada um de vocês, cada um que estivesse me ouvindo agora, seja aqui presencial ou seja da sua casa, do local onde estiver, refletisse um pouquinho, tentasse lembrar de um momento ou um medo, uma dificuldade que está passando
ou até uma dificuldade atual, lembrar porque é para a gente pensar na dificuldade que nós estamos vivenciando ou já vivenciamos e como nós enxergamos isso. Qual foi o nosso olhar? Então eu gostaria que cada um lembrasse ou pensasse na sua dificuldade e olhasse para dentro de si mesmo. Como eu estou olhando para esse problema? Como estou encarando esse problema, essa dificuldade? Então, como nós estamos enxergando? Como uma desgraça? Normalmente, nós não vemos os problemas, as dificuldades que chegam até nós como algo ruim, como algo que seja uma punição, como seja algo negativo para nós? Será que nós estamos enxergando as dificuldades nossas como desgraça? E o que nós estamos sentindo? Estamos tendo medo? Medo do que está acontecendo? Sentindo essa sensação que é tão ruim, tão difícil de medo? Porque o medo, é claro, que é natural que nós tenhamos, é uma sensação até de preservação nossa, mas o medo que leve à preservação da vida. Mas há um medo que é um medo patológico, aquele que nos desequilibra, que faz com que a gente fique até irracional. A gente começa a ter medo de uma forma incontrolável e isso muitas vezes nos traz desequilíbrios ao ponto de prejudicar a saúde, de prejudicar até mesmo a capacidade que nós temos de realizar coisas. Quando esse medo é patológico, nós deixamos de fazer muitas coisas que eram possíveis. Então, como nós estamos encarando as dificuldades? Com medo? Como uma desgraça e isso nos causa medo? Nós estamos encarando com desânimo? Será que nós não estamos ficando desanimados, achando que nós não temos capacidade de superar essas dificuldades, achando que tudo está muito ruim, que isso vai nos levar apenas a sofrimentos? Será que é essa sensação que nós estamos tendo? Será que nós estamos vendo os problemas, enxergando com insegurança, com medo, com desânimo, com insegurança de que onde isso vai nos levar? Estou perdido, estou sem direcionamento. Será que é essa sensação que nós estamos tendo? Com tristeza? Será que a gente está se entregando, a esse sentimento de tristeza, de achar que nada tem solução? E isso abaixa a nossa capacidade de se alegrar. Nós começamos a ver tudo de forma negra, tudo de forma negativa. Será que é assim que nós estamos olhando para os nossos problemas? Com raiva. Às vezes nós sentimos raiva de tudo, de todos. Nos revoltamos, achamos que nós não merecemos isso. Que nós merecemos ter uma vida de tranquilidade, de paz, de alegria. E a gente começa a ver que as circunstâncias são diferentes daquelas que nós gostaríamos que tivéssemos. E acabamos sentindo raiva contra tudo e contra todos? Será que essa é a sensação? Essa é a visão que nós estamos tendo, de desgraça, e isso nos causa raiva, esse sentimento que nos faz tão mal, de sentir raiva contra o outro, raiva contra tudo, raiva contra o político, raiva contra todos aqueles, contra os médicos que não conseguem nos curar, raiva contra os cientistas que ainda não conseguiram descobrir, raiva contra os nossos amigos que também estão doentes. Nós estamos vendo, infelizmente, nas redes sociais, às vezes manifestações de raiva contra familiares ou contra a pessoa que adoeceu. Até mesmo contra os profissionais que estão trabalhando em nosso benefício, porque olhamos para eles como se estivessem no grupo de risco e pudessem nos contaminar. Vejam o sentimento que nós estamos nutrindo em nossos corações. Será que nós estamos sentindo raiva? Será que nós sentimos raiva também quando nós temos os nossos familiares que não agem da forma como nós queremos que agissem? Em outras circunstâncias, os nossos filhos que às vezes querem tomar as decisões próprias de seguir a própria carreira,
os nossos amigos que têm opiniões diferentes da nossa, até mesmo sobre política, sobre religião, sobre futebol, seja que assunto for. Como nós olhamos isso? Nós lidamos com a divergência de opiniões como? Com raiva? E às vezes despejamos contra o outro todo esse sentimento pernicioso que prejudica a nós e também o outro? Será que nós estamos agindo, sentindo, tendo dúvidas? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu adoeço e o outro não? Por que o meu familiar adoece e por que eu não? Por que eu passo por dificuldades financeiras e o outro não? Por que eu tenho um corpo saudável ou um corpo doente e o outro não? Será que gera umas dúvidas, incertezas de como será a minha vida? Como será o meu futuro? Como nós estamos encarando as dificuldades da vida? Com pessimismo, achando que nada tem solução, que tudo isso é para fazer com que a gente sofra unicamente, é só para causar sofrimento, nada vai melhorar, tudo só vai piorar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós olhamos para os problemas e achamos que ele não tem solução. Ainda que alguém venha nos trazer a informação, não, mas isso pode ser resolvido. Mas nós olhamos, às vezes, com pessimismo, achamos que aquilo não tem solução, achamos que aquilo só vai piorar. Buscamos, às vezes, as informações, só informações negativas, e nos esquecemos de buscar aquilo que também traz à luz, informações positivas para nós. Será que nós não estamos agindo com pessimismo diante das dificuldades? São esses os sentimentos que nós estamos nutrindo? Estamos agindo com revolta, revolta com o outro, revolta contra Deus, revolta contra nós mesmos, revolta por não agirmos às vezes do jeito que nós gostaríamos de agir, revolta com o outro porque não age da forma como nós gostaríamos que agisse, revolta com Deus porque Deus não nos dá a vida que gostaríamos de ter. Acontece que Deus nos dá a vida que nós precisamos ter. Deus nos dá todas as condições necessárias para o nosso crescimento. Acontece que, como filhos rebeldes, nem sempre olhamos e percebemos a realidade, a visão de Deus para nós. A visão que Deus tem muito mais ampla do que desse instante tão pequeno que nós estamos vivenciando perante toda a eternidade que teremos pela frente, por sermos espíritos imortais. Então, essa revolta para com Deus, tem pessoas que às vezes chegam e falam assim, nossa, eu estou passando por isso, eu não me conformo, eu vou chamar Deus e vou conversar com Deus. Deus, por que está fazendo isso comigo? Como se Deus tivesse que prestar contas para nós. Na verdade, somos nós que devemos prestar contas para Deus. Não só para Deus, mas para com a nossa própria consciência. Porque quando paramos e observamos, analisamos as nossas ações, analisamos quais foram as nossas atitudes, quais foram os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós percebemos que, na verdade, a causa das dificuldades sempre somos nós mesmos. E muitas vezes nós dizemos, mas eu não fiz nada agora. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. De fato, talvez não tenhamos feito agora. Mas a doutrina espírita nos explica, nos traz as informações de que a nossa vida não se iniciou apenas agora. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes por Deus que já passamos por inúmeras existências antes dessa que estamos vivendo aqui no corpo físico, no corpo de carne. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo consta das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições, como também consta da justiça divina. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, nós jamais devemos questionar a justiça divina, porque ela não falha. O que nós devemos buscar é onde está a causa. Se não estiver nessa vida, estará em vidas anteriores. As causas atuais são aquelas provocadas nessa existência. De acordo com o que nós agimos agora, nós colhemos agora mesmo, nessa existência, aquilo que plantamos para nós.
Entretanto, se não achamos a causa agora, que normalmente são doenças patológicas, né, que nasce já com doenças, ou às vezes surge alguma doença que a pessoa tem uma vida totalmente regrada, não fez nada, mas trouxe aquela bagagem de vidas anteriores e acaba desenvolvendo agora. Então, se as causas não estão nessa existência, certamente está em existências anteriores. Então, não justifica a nossa revolta. Essa revolta não vai fazer com que cresçamos. Nós vamos simplesmente perder a oportunidade de aprendizado. Porque essas lições vêm para nos trazer, essas dificuldades vêm para trazer alguma lição. E se nós nos revoltamos, é como se nós deixássemos de tomar o remédio amargo que vai curar a nossa doença. Então, quando nós nos revoltamos, nós simplesmente abdicamos, deixamos de aproveitar as lições que Deus está nos dando nessa oportunidade. Então, a doutrina espírita vem nos cutucar, vem nos mostrar qual é a sua visão, como nós estamos olhando para as dificuldades. Nós estamos lidando com as dificuldades com desequilíbrio. Às vezes nós desequilibramos tanto com a dificuldade que nós criamos problemas muito maiores do que aquele problema original. Talvez se mantivéssemos a calma, a tranquilidade, aquele problema seria facilmente resolvido. Mas quando nós nos desequilibramos, nós perdemos a razão, nós perdemos a capacidade de raciocínio. E isso faz com que a gente perca a capacidade de resolver as dificuldades. Isso sem contar que toda essa bagagem, o medo, o desânimo, a insegurança, a tristeza, a raiva, a dúvida, o pessimismo, a revolta e esse desequilíbrio poderá trazer consequências de desequilíbrios maiores, tanto psíquico, físico, como também espiritual. Porque quando entramos nesse padrão vibratório negativo, nós acabamos facilitando as influências daqueles irmãos nossos que são espíritos, que estão desencarnados, que são espíritos como nós. A única diferença é que nós estamos no corpo físico e eles já deixaram o corpo físico. Eles que ainda estão nesse padrão negativo se aproximam de nós. E a aproximação somos nós, porque é uma lei natural de sintonia. Eles vão se afeiçoar com aqueles que estão no mesmo padrão vibratório. Por outro lado, se nós conseguirmos não manter esses sentimentos negativos, nós acabamos atraindo ou permitindo, porque na verdade sempre estão ao nosso lado tentando nos auxiliar, nós é que muitas vezes não damos ouvidos a eles, aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores que querem nos auxiliar, que conhecem a nossa intimidade, sabem exatamente quem somos, sabem a nossa bagagem, sabem o porquê estamos aqui, qual o nosso propósito dessa existência. E eles estão ao nosso lado tentando nos auxiliar. Mas quando nós entramos nesse padrão vibratório negativo, porque enxergamos as dificuldades como desgraça, nós nos desequilibramos fisicamente, porque o nosso padrão de imunidade acaba caindo, nós acabamos adoecendo, podemos adoecer, tanto física como espiritualmente, porque nós nos ligamos com esses espíritos em dificuldades também. Então vejam o quanto é importante nós analisarmos como nós estamos enxergando os problemas da vida. Por outro lado, nós podemos enxergar, nós estamos enxergando como desafio, oportunidade de aprendizado. Primeiro eu coloquei, nós estamos enxergando como desgraça ou nós estamos enxergando como desafio e oportunidade de aprendizado? Porque às vezes duas pessoas passando pela mesma dificuldade, pelas mesmas dores, elas podem ter uma percepção da dificuldade de uma forma totalmente diferente. Uma pode enxergar como desgraça e ter todas aquelas sensações negativas que eu já comentei, e outra pode enxergar como oportunidade de aprendizado. Isso é o quê? É uma escolha que nós fazemos. Nós fazemos essa escolha se vamos enxergar como desgraça ou como oportunidade de aprendizado. Porque quando nós enxergamos como desafio e oportunidade de aprendizado, aquela mesma dificuldade
nós podemos lidar com ela com tranquilidade, com ânimo. Quando nós enxergamos que isso é um desafio, nós sabemos que ela tem um propósito maior de nos trazer lições, de fazer com que cresçamos. E isso nos dá um ânimo por saber que nós podemos superar essas dificuldades. Quando nós enxergamos dessa forma, nós trabalhamos, nós lidamos com ela na medida das possibilidades que temos. Nós agimos, nós podemos agir com segurança, sabendo, enxergando exatamente quais são as lições que podemos trazer e o que nós podemos aprender. Vejam as circunstâncias que nós estamos vivendo, quantos desafios nós estamos superando com isso. Mesmo as transmissões, não só eram todas as casas que faziam, como aqui o Centro Espírita Amigos do Bem já fazia anteriormente, mas a grande maioria não fazia transmissões, impossibilitando que outras pessoas pudessem ter acesso a essas informações que nós temos dentro da casa espírita. É um desafio, é algo novo que faz com que a gente tenha que sair do comodismo. E normalmente as dificuldades que nós temos é para isso mesmo, para fazer com que a gente saia do nosso casulo, porque nós ficamos acomodados com as circunstâncias. E se não vem uma dificuldade, nós ali permanecemos e não crescemos. Então, quando a gente encara como desafio, a gente vai buscar soluções, a gente age com segurança, a gente tem que buscar a solução com fé, acreditando, tendo a certeza de que Deus não nos abandona e que tudo tem um propósito, que nós estamos aqui para crescer, que nós estamos aqui para evoluir. Nós lidamos com as dificuldades, nós podemos encarar as dificuldades utilizando a razão. Nós vamos encarar a realidade sabendo qual a razão dela ter vindo, o que nós devemos fazer para solucionar e qual o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço. E é assim que Jesus agiu quando esteve aqui. Jesus, quando aqui reencarnou, ele esteve aqui conosco, ele sabia exatamente qual era o seu propósito. Ele sabia que todas aquelas dificuldades, a crucificação seria um processo que ele passaria. A traição seria um processo que ele passaria. A incompreensão das pessoas que estavam ali ao seu redor, que ao mesmo tempo estavam o recepcionando, o louvando, daqui a pouco estavam condenando a crucificação, eram espíritos em dificuldade, espíritos ainda que não tinham o amadurecimento necessário. Então Jesus tinha exatamente essa percepção e encarou todas aquelas dificuldades dessa forma, sabendo exatamente do porquê veio, qual a razão de estar aqui e para onde iria. E é isso que ele nos ensinou a todo momento. E é isso que o Espiritismo veio nos trazer, a razão, a compreensão do porquê estamos aqui, qual o nosso propósito e o que nós vamos conquistar a cada momento que nós enfrentarmos e superarmos a cada dificuldade que Deus nos colocar no nosso caminho. Nós estamos encarando, ou nós podemos encarar com otimismo, sabendo que isso é passageiro, que é momentâneo, tudo passa. Os momentos nossos de alegria passam. Nós vivemos aqueles instantes, passam por quê? Porque somos ainda espíritos imperfeitos, em processo de evolução, em processo de desenvolvimento. Então nós temos momentos de felicidades aqui, momentos de alegria, passam, como também os momentos de dificuldade, de sofrimento também passam, são passageiros. Agora, o que importa é quais as lições que vamos tirar desses instantes. Então, quando nós enxergamos como oportunidade, nós encaramos com otimismo, sabendo que vão passar, ainda que dure um tempo razoável aqui na nossa vida material, nós sabemos que são pequenos instantes perante a nossa vida espiritual. Então, ainda que a pessoa esteja no leito de morte, ela tem tranquilidade, ela consegue enfrentar aquele instante, aqueles momentos com paz no coração. E aqui eu acho interessante fazer um comentário de uma experiência que nós participamos o ano passado, de um congresso de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina de Botucatu. E naquela oportunidade,
nós tivemos várias palestras sobre esse tema, e eu me lembro de uma médica que falou sobre cuidados paliativos. Estava falando justamente sobre a espiritualidade, a importância da espiritualidade para o paciente. E naquela oportunidade ela comentou sobre alguns casos. E eu fiquei muito... Não houve quem não chorasse, na verdade, naquela plateia. Porque ela contou o caso de uma jovem, porque tinha 32 anos, e ela chegou até ela. Quando chega para os cuidados paliativos é porque não tem mais cura mesmo, né? Então, então vai até ali para que eles deem o melhor tratamento para que sofra menos até que chegue o momento da morte. E aquela paciente com 30 e poucos anos, acho que 32 anos se não me engano, ela disse que era a mesma idade dela, que ela era médica, chegou até ela e disse: olha, doutor, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu sou espírita, ela era espírita, eu sei que é o propósito da minha vida e eu não quero que seja realizado nenhum procedimento que seja muito invasivo, que vai apenas causar mais dificuldades. Então eu quero ser tratada apenas para ter uma melhor qualidade de vida até o momento da minha morte, da morte do meu corpo físico. E ela tinha uma criança, uma filha, bem tenra idade, acho que 2 anos, 3 anos. E a médica disse que ela também tinha uma filha da mesma idade. E a médica disse que durante todo o processo, até que ela veio a óbito, né, até que ela veio desencarnar, a médica falou que, na verdade, era a paciente que dava mais força para ela médica. Porque ela tinha uma paz, uma tranquilidade. Ela falou assim: doutora, eu sei que a minha filha vai ficar amparada. Eu sei que Deus vai cuidar da minha filha. Chegou o meu momento, eu tenho que ir. E foi naquela tranquilidade. Então a médica disse: olha, a importância da espiritualidade, isso independe da religião, tá? Eu estou colocando que ela era espírita, mas independe, ela deu vários casos. Então, naquele momento, apesar de ser uma dificuldade, uma doença que estava levando à morte, ela teve tranquilidade, paz, para enfrentar essas circunstâncias. Um outro caso que ela colocou, interessante, era de um outro paciente que chamava Luiz, e o Luiz tinha também um câncer terminal, e ele estava sendo tratado em casa. E ele era espiritualista, mas ele não tinha uma religião definida, ele era um estudioso de várias religiões, segundo a médica disse, que ele mesmo explicou. E a médica ainda colocou uma coisa: que a própria mãe desse paciente, ele tinha acho que 40 e poucos anos, não chegava a 50 anos. Ela disse que a mãe desse paciente falou que ele sempre foi muito assim, uma pessoa muito boa, até incompreendida às vezes pelas outras pessoas, porque ele queria tudo muito certinho. Tanto é que quando ele era criança, parece que tinha dificuldade, a mãe dele tinha dificuldade até de tirar o piolho da cabeça dele, porque ele não queria que tirasse o piolho, porque não queria que matasse o piolho. Então ele queria não queria que matasse um serzinho, né? Para ele o piolho não podia ser morto. E esse paciente, ela disse que foi uma lição para ela, a médica colocando, porque ela mostrou até uma foto em que estava ela, esse paciente, ele bem já magrinho, né? Ela colocou, foi autorizado pela família para a gente ver. E esse paciente sempre tranquilo, em paz. E ela fez uma visita para ele. A última visita que ela fez, numa terça-feira, ele já estava num quadro bem avançado já, né? Terminal. E ele falou para a médica o seguinte: ele falou: doutora, eu estou vivendo a minha vida. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, ela recebeu a notícia do falecimento. Ela foi até a casa dele, porque ele estava sendo tratado em casa, porque ela tinha que atestar o óbito. E ela disse que quando chegou na casa dele, ela não conseguiu conter as lágrimas, porque quando ela chegou, estava toda a família ao redor da cama dele, todos cantando. Ela disse que ela foi a única que chorou. E ela disse o seguinte, ela falou: olha só a lição. Ele ensinou, não apenas ele estava preparado para a morte, mas ele preparou todos os seus familiares para a morte dele. Deixou a esposa, deixou a mãe, deixou os familiares. E todos ali ao redor da cama, cantando. Ela disse que foi uma cena tão incrível, assim, tão emocionante, que ela não conteve as lágrimas.
Isso tudo eu estou dizendo por quê? Por pior que seja aparentemente a dificuldade, nós não precisamos sofrer com ela. Passar pela dor não significa sofrer, porque o sofrimento, o desequilíbrio, isso é algo que nós optamos, que nós escolhemos. Nós podemos passar pela dor física, mas ter paz em nosso coração. Nós podemos passar pela dor física, mas estar tranquilos, com amor, pelas pessoas que estão ao redor, passando paz, tranquilidade para as pessoas que estão ao redor. Quantas vezes não vemos, especialmente em leitos de hospitais, que nós vemos mais isso, às vezes no mesmo quarto, passando por doenças semelhantes, pessoas lidando com a dificuldade de forma totalmente distinta. Alguns revoltados com mágoa, com ódio no coração, revoltados com Deus, com tudo, e outros em paz. Um fato que eu mesma presenciei de uma pessoa, uma familiar, que era uma pessoa muito boa, fazia muito bem para as pessoas, sempre a vida toda auxiliando, e naquele momento, naquele instante que ela estava já no leito de morte com câncer também, eu me lembro que nós chegamos até o hospital para fazer uma visita, eu e meu marido, que na verdade é prima dele. Nós fomos visitá-la em São Paulo, no hospital, ela era enfermeira, e ela sabia do quadro que ela estava. Eu me lembro que ela tinha um aparelhinho na mão, que a dor era tão forte que ela sentia do câncer, né, que afetava os ossos, já as dores, que então ela apertava ali, quando ela sentia muita dor, ela apertava para disparar a droga para tentar amenizar a dor. Acontece que a droga tem um limite. Não dá para você usar o tanto que você quer, porque se utilizar demais, a droga mata. Então ela tinha um limite. Então ela apertava. Então a gente estava conversando com ela, ela sorrindo, passando paz, tranquilidade, mas a gente via ela apertando. A droga não estava indo mais, porque já tinha ido a dosagem máxima. Mas a gente via que ela apertava. Mas ela passando tranquilidade, conversando. Ela ligou, ela pediu o telefone, ligou para as pessoas conhecidas, amigas, familiares, se despedindo, porque ela sabia que era o momento da morte. Vejam o quanto a espiritualidade pode fazer diferença na nossa vida. Independente da religião, ela não era espírita. Ela tinha uma outra religião. Mas essa certeza, essa confiança na vida futura, essa certeza e essa paz, né, de consciência de ter feito todo o bem que podia, nos dá uma segurança, nos dá tranquilidade. Então, como nós estamos lidando com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós não precisamos sofrer. Nós podemos lidar com as dificuldades, mas com tranquilidade, com paz, com paciência, com resignação. O que seria resignação? É a palavra resignação, para mim, é como se fosse a resiliência que é utilizada no meio médico, na ciência. Então, o que é resiliência? Resignação é você ver o problema, analisar, tem coisas que não dá para a gente modificar. E quando a gente não pode modificar aquela circunstância, a gente vai tentar utilizar de outros meios que a gente possa vivenciar da melhor forma possível aquela circunstância, sem se abalar com ela. Então nós temos que utilizar aquilo que é possível, melhorar o que é possível, o que não é, enfrentar e superar, sem ficar se revoltando. Porque quando nós agimos com resignação, nós aproveitamos, nós tiramos as lições que essa vida, que esse desafio está nos trazendo. E nós crescemos, nós evoluímos. Que é esse o nosso propósito aqui. Nós estamos no mundo de expiação e provas, não é para simplesmente ficarmos aqui descansando. Nós estamos numa escola de aprendizado, de crescimento. Então não tenhamos medo, como nós estamos olhando para essa nossa vida. Nós temos que encarar com equilíbrio, com gratidão a Deus, por nos dar essas oportunidades de aprendizado, com alegria em nossos corações.
Pensem, nós estamos aqui como espíritos em processo de desenvolvimento. Quantos erros já não cometemos, mas Deus, na sua misericórdia, sempre nos dá nova oportunidade de crescimento. Acontece que o quanto antes nós aproveitarmos essa oportunidade, mais rapidamente subiremos um degrau nesse processo, nessa escala da evolução, nessa escala do progresso individual. Então aproveitemos essas oportunidades, tiremos as lições que Deus está nos dando, nos enviando. Tenhamos a certeza que não estamos só. Nós estamos amparados pelos nossos benfeitores espirituais, pelos nossos anjos guardiões. E essa visão clara que nós temos da vida futura nos dá essa força, nos dá esse amparo, nos dá essa coragem de enfrentar. Mas quando nós encaramos a nossa vida apenas do ponto de vista aqui da vida física, se nós fecharmos os nossos olhos apenas essa vida material, fica difícil de enfrentar tudo que nós temos que enfrentar aqui. Se nós ficarmos olhando apenas as nossas perdas materiais, dos nossos interesses egoístas, fica difícil encararmos e superarmos as dificuldades. Mas quando nós abrimos a nossa visão, o nosso ponto de vista se amplia, porque nos colocamos não abaixo, né, no pé da montanha. Porque quando a gente chega num paredão e olha para a parede, o que a gente vê? A gente não vê saída. A gente se sente como se limitado, sem possibilidades de resolução do problema. Mas quando nós vamos escalando essa montanha e chegamos no topo dela, nós olhamos todo ao redor e nós temos uma visão ampla da vida. Nós percebemos que tudo aquilo que era tão gigante para nós quando estávamos lá embaixo, não é nada perante a imensidão da vida, perante toda a jornada que nós temos adiante. Não há ninguém superior a ninguém. Somos todos espíritos em processo de desenvolvimento. Não há dificuldades que não sejam superadas. Quantos exemplos nós não temos de irmãos nossos que passaram por dificuldades imensas aqui enquanto encarnados, mas que quando desencarnam, vêm nos trazer lições, aprendizados do quanto aqueles momentos de dificuldades foram importantes para o crescimento de cada um. Quantas lições nós já não temos em livros, histórias, de desafios que foram colocados e superaram e estão felizes, mas sempre com vista a nossa visão da vida futura. Vejamos o exemplo de Paulo, o apóstolo. Quando ele teve o chamamento para que seguisse Jesus, né? Quando Jesus questionou Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era um doutor da lei, era alguém que perseguia os cristãos, mas aquele momento, a partir do momento que ele se identificou e percebeu o equívoco que ele estava cometendo e resolveu seguir Jesus, imaginem a solidão que ele ficou, porque os cristãos não o aceitavam, porque ele perseguia os cristãos. Então, naquele primeiro momento, eles tinham medo. Será que não era uma cilada que Saulo estaria preparando para eles, chegando até eles para identificá-los e depois poder condená-los à morte? Por outro lado, aqueles que eram seus companheiros do Sinédrio, aqueles que eram seus amigos, acharam que ele estava louco. Vejam a dificuldade que ele passou nesse momento. Mas quando ele descobriu, passou a compreender realmente Jesus, compreender essa vida futura, compreender o que ele poderia alcançar, o que ele poderia fazer de bem para ele próprio, para toda a humanidade, sem ter a noção exata do que ele faria, mas se esforçando diariamente, a todo instante, de fazer o melhor, com vista nessa vida futura que Jesus veio deixar muito claro quando disse: meu reino não é deste mundo, ele conseguiu enfrentar todas as dificuldades. Quantas vezes não foi apedrejado, não foi preso, mas enfrentou e superou. Quantas dificuldades não tiveram os primeiros cristãos, aqueles que batalharam para que chegasse essa lição para nós aqui hoje. Mas eles lutaram com força. Por quê? Porque tinham a certeza da vida futura.
Eles tinham certeza que todas aquelas dificuldades que estavam passando eram momentâneas. E é isso que o Espiritismo veio nos trazer, esse chamamento novamente para essa ideia que o cristianismo primitivo teve, que Jesus trouxe, de buscarmos olhar para a vida futura, buscar olhar para que tudo aquilo que nós estamos vivenciando tem um propósito muito maior para nós, de nos tornarmos espíritos melhores, de transformar esse mundo ainda de expiação e provas, no momento que nós não sabemos exatamente quando vai ser, porque depende de nós, depende do nosso esforço para transformar esse mundo em mundo de regeneração. Então, quando nós temos essa certeza de que nós vamos passar por uma dificuldade, mas que ela vai cessar e nós vamos alcançar algo muito maior lá na frente, nós enfrentamos as dificuldades com paciência, com fé, com resignação, sem desequilibrar e com amor em nossos corações. Então, todas as vicissitudes que nós passamos aqui se tornam pequenas quando nós olhamos lá adiante. E é esse o chamamento que os Espíritos nos trazem num texto que se chama O Ponto de Vista, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo. Eu não vou ler para vocês, senão vai ficar muito longo, acho que o tempo já está se adiantando. Então, mas o importante é nós termos essa visão de que aquele que encara, vou só falar uns trechos apenas, assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perdem na imensidade. Então, quando a gente olha para os problemas com vista na vida futura, nós vemos que tudo fica pequeno e tudo é possível ser superado, todas as dificuldades. E ele então se apercebe, somos nós, né, de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra. Não há ninguém maior, superior a ninguém. Tudo fica pequeno. Ao mesmo tempo, tudo é valioso, é importante, mas se torna pequeno. Pequeno porque pode ser superado. Que operários e poderosos são da mesma estatura. Não há ninguém melhor do que ninguém. Se hoje nós estamos sendo oprimidos, não sejamos nós os opressores. Muitas vezes nós falamos, nossa, mas nós estamos sofrendo. O que é melhor? Nós sofrermos ou causarmos o sofrimento no outro? Porque se nós estamos sendo oprimidos, sofrendo porque alguém está agindo mal conosco, nós estamos, nesse momento, talvez resgatando algum erro do passado, ou até mesmo passando por uma prova para superar as nossas dificuldades em ter paciência, resignação. Por outro lado, aquele que está fazendo com que a gente sofra, ele está ainda plantando algo para colher lá no futuro. Ele está plantando dificuldades para ele próprio. Então, não tenhamos esse medo, encaremos as dificuldades com paciência, com fé, com resignação. E acaba, não vai dar tanta importância às coisas materiais, às coisas terrenas. E o Espiritismo, ele dá amplitude, né, ao nosso pensamento, ele abre esse novo horizonte, porque ele vem fundamentar o porquê estamos aqui, qual a razão de estarmos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Ele dá essa clareza, ele explica o porquê Jesus nos trouxe todas essas lições maravilhosas de amor, de perdão, de tolerância, de indulgência. Então, ele vem explicar o porquê nós devemos agir dessa forma. Nos amplia essa visão tão estreita e mesquinha que muitas vezes nós temos aqui na nossa vida cotidiana. E quando nós abrimos a nossa visão, nós começamos também a deixar de ser egoístas. Nós começamos a perceber que o meu crescimento depende também do crescimento do outro. Não tem como transformarmos o nosso mundo de expiação e provas em mundo de regeneração se os outros também não caminharem. Daí a importância de nós auxiliarmos o outro. Não ficarmos maldizendo aquele que está em erro, nós devemos esclarecer de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Mas nós devemos também aprender a tolerar, a respeitar o outro.
porque é um espírito em crescimento como nós. Então, essa é a lição que nós trazemos para hoje. Eu acho que já está próximo do horário, né? Então, que nós possamos ampliar a nossa visão. Quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, tentemos olhar adiante. Tentemos pensar, raciocinar qual a lição que Deus está querendo que aprendamos daqui, que tiremos desse momento, dessas dificuldades, o que nós devemos aprender. Tentemos olhar para o problema sabendo que aquilo é momentâneo, é passageiro e que nós somos espíritos imortais. Por maiores que sejam as dores aqui, elas vão cessar e lá na frente nós teremos uma boa colheita se agirmos bem agora. Por outro lado, se agirmos errado, também teremos uma colheita de dificuldade, mas não como punição, apenas como lição, para que a gente possa aprender a agir de forma correta. Então vamos aprender o quanto antes, vamos olhar com o olhar que Deus tem para nós, vamos buscar o olhar que Jesus olha para nós. Jesus não condenava ninguém. É assim que nós estamos agindo? Estamos julgando, condenando? Jesus amava a todos, indistintamente, independente das ações, independente dos pensamentos, independente das atitudes. É claro que nós não podemos assinar embaixo a atitude equivocada do outro, mas nós devemos às vezes esclarecer que aquela atitude não é adequada, mas nós não podemos condenar o ser, aquele espírito em processo de desenvolvimento. Nós devemos esclarecer sem julgar, sem condenar. Esse é o propósito, é aprender a fazer isso. Não é simples, não é fácil, mas quem disse que é fácil crescer? Né? Jesus esteve aqui e nos mostrou que não é tão simples assim, mas ele veio nos mostrar que é possível e nós somos espíritos imortais. Então vamos olhar lá para diante, vamos olhar o que nós podemos fazer hoje para tornar a nossa vida mais feliz, mais equilibrada, mais de paz, para que a gente possa seguir em paz na nossa vida futura. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês, que possamos ter uma noite abençoada, de muita paz, de muito amor. Espero que possa ter levado um pouco de reflexão a cada um de vocês, como também fez com que eu refletisse para fazer essa palestra. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, Dalva, pelas palavras. Como a gente sempre pede no começo da oração, que a gente entenda o que vai ser falado aqui. Você alcançou vários corações. Depois você olha nos comentários, as pessoas se identificando, se sentindo acolhidas, entendendo e tentando colocar em prática o que você disse. Palestra significativa para os dias de hoje. Como você disse. Você está convidado para voltar outras vezes. É. Edilson já colocou aqui. Nossa, então, esse é o pessoal da página. Realmente, sua palestra, assim, alcançou vários corações. Isso é tão... Eu falo porque é tão bom a gente ouvir isso, né? Saber que uma pessoa ouviu e serviu. Então, tem várias pessoas falando que, olha, eu me identifiquei, eu precisava ouvir isso. Então, que nós sejamos luzes na vida dos outros, principalmente nessa, como a Dalva disse, né, nesta época que nós estamos passando, que não é à toa, como eu disse no começo da oração, que a gente tenha como isso como uma oportunidade, a Dalva ressaltou também, sejamos luzes na vida dos outros. Quando alguém estiver desesperado por causa dessa situação, acalmemos o coração dessa pessoa, mostrando esse Deus que é Pai, que abençoa, que protege, né? E que não deixou a gente simplesmente num barco ao léu, sem ninguém navegando. Jesus está ali na frente, não é mesmo? E a gente é que não percebe, e a gente no desespero esquece desse amor grandioso. A Dalva trouxe isso com uma bondade, com um carinho no olhar, no falar, que aqueceu não só o meu coração, e vários corações. Gratidão mesmo, viu? Por vocês terem vindo.
Um prazer imenso, espero que volte outras vezes. Quando voltar, que a gente tenha mais pessoas encarnadas, que eu acredito que desencarnados nós estamos lotados aqui. Tá? Muito obrigada. Eu convido a todos, então, as pessoas que pediram oração vão ser anotados, mas coloque agora um copo de água, uma jarra de água, com essa vibração positiva dessa nossa irmã, que veio com tantas palavras de luz e de carinho para a gente nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Se a gente mudar a perspectiva, não é tão difícil assim, é uma oportunidade de aprendizado. Vamos entrar em sintonia com essa paz e com esse amor que a Dalva conseguiu passar para nós, com tanta bondade, com tanto carinho. Ao nosso Mestre Jesus, sabemos que esse irmão mais velho está nesse barco da humanidade à frente, nos guiando, nos protegendo, nos amparando. Jesus está aqui conosco, Jesus está nos hospitais ajudando as pessoas, ajudando os médicos, ajudando os enfermeiros, ajudando toda a população. Sintonizemos com o bem, sintonizemos com esse irmão tão carinhoso e amoroso e que tem tantos trabalhadores junto com ele neste momento que o planeta necessita. Tentemos manter sempre a vibração positiva, lembrar sempre do amor infinito do Pai por nós. De um Pai bondoso, caridoso e que jamais nos castigaria. Que tiremos dessa situação o melhor exemplo, a melhor coisa. Para que me serviu isso? Que a gente tenha sempre o lado positivo dessa situação e que ajudemos os nossos irmãos que estão mais preocupados, ajudemos a lembrá-los do amor que Deus tem por nós. Gratidão aos nossos amigos espirituais que estiveram com a gente. Gratidão, Senhor, aos nossos amigos que estiveram nos ouvindo, a tantos corações atingidos. Eu peço agora, em nome de Jesus, que Jesus nos ajude. Jesus, peça, com a ajuda de seus trabalhadores, neste momento, que leve a cada um que nos ouve, que fluidifique a água, para que seja colocado ali, nesse momento agora, o remédio que cada um necessita. Seja para suas dores físicas, seja para suas dores morais, as suas dores espirituais, para o fortalecimento desse amor de Deus, da certeza do amor de Deus por nós, do fortalecimento da nossa fé no futuro de uma vida melhor e principalmente que isso é apenas uma fase e perto da nossa, de seres que somos infinitos, espíritos eternos, isso é um piscar de olhos diante de tanto que temos para viver, que consigamos tirar o melhor proveito desta época que estamos vivendo. Que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo e leve paz e amor a seus lares. Que as pessoas que estão pensando em outras pessoas também leve com essa oração, que fluidifique a água de todos, Senhor. Leve paz, amor, tolerância, resiliência, compaixão com todos os nossos irmãos. Gratos que somos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Gratos a esse nosso irmão mais velho, ao nosso mestre querido e amado Jesus, aos trabalhadores do bem que aqui estiveram conosco. Damos então assim por encerrado o trabalho de hoje. Que Deus e Jesus fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Só vou ler um texto que o Alexandre deixou no final da palestra. Ele sempre faz um texto e hoje ele completou com um texto que chama A Tua Vida. A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência
é para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completado se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pense nisso e segue o rumo da vida permanente. Por Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Gratidão a todos, uma boa noite, que a paz esteja com todos.